Bom dia, muito bom dia, queridos ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Estamos aqui nessa sexta-feira, são 6 horas da manhã. Eu sou Ademir Serafim Júnior. Eu sou João Paulo Miranda. E nós somos o projeto Semente Abstrata, trazendo o nosso formato de rádio aqui para vocês toda sexta às 6 da manhã. Você está caindo de paraquedas, primeira vez você vê o João barbado, dois barbados aqui e... Pô, qual que é desses dois sagitarianos barbados. É homenagem não, que o Sol entrou em Sagitário. E não são apenas essas as coincidências, né, João? Com certeza. Aliás, semelhanças. Semelhanças e coincidências. Se você caiu aqui de paraquedas, pô, quem são esses caras, o que eles fazem? Dá uma fuçadinha nas redes sociais que já tem um material bem legal lá. Primeiro que é o nosso material mais antigo, tem 5 anos de materiais que nós produzimos, na época junto com o nosso querido Thiago, núcleo137.com. Agora, sob uma nova roupagem, uma nova proposta, um projeto super bacana que João e eu trazemos para vocês, e ainda com suporte mais do que especial do Caio José, da Mari Andrade. Dá uma fuçadinha nas nossas páginas nas redes sociais. No Facebook, facebook.com/núcleo Semente Abstrata. facebook.com/Semente Abstrata. YouTube, youtube.com/Semente Abstrata. No Instagram, @Semente Abstrata. É isso aí. Qualquer outra coisa que vocês queiram conversar conosco, mande um e-mail para sementeabstrata@gmail.com. E, inclusive, eu queria de antemão já agradecer muito o engajamento das pessoas com o nosso conteúdo. Tem tido muito compartilhamento, muita curtida, muito comentário, e é legal ver as pessoas que acompanham interagindo entre si. E, sinceramente, João, eu realmente acho que essa é a proposta do projeto. João e eu não viemos aqui para trazer verdades para vocês, nós viemos para trazer reflexões. Reflexões, tá? Claro, sempre. Nós, como sempre gostamos de afirmar, somos dois moleques abusados que gostamos de estudar e contar história. Contar história. Nós temos as nossas fontes de estudo que, por mais que sejam as fontes que mais condizem com as nossas verdades, não são absolutas. Então, nós trazemos aqui os nossos pontos de vista para proporcionar uma reflexão para que vocês tragam as de vocês e a gente consiga cavar cada vez mais fundo. É isso aí. Certo? Até chegar o rei do mundo. Até chegar. João, então para a gente já começar, senão o pessoal reclama que tem muita introdução e pouca conversa. A introdução faz parte. Na última semana, nós tivemos aí uma triste perda, né? Vamos dizer assim, o falecimento do Stan Lee. Stan Lee, que é o pai de boa parte dos super-heróis que povoam a cultura pop, que usam muito bem o tempo das pessoas com quadrinhos, com séries de televisão. A Marvel, com agora os filmes que tá vindo aí todo ano, 2 filmes aí, estão arrebentando. E, infelizmente, ele faleceu, apesar também, já tinha uma idade bastante avançada, mas não deixa de ser uma perda... Mudou de plano. Mas é uma perda, claro, sempre. E nós fizemos trouxemos de volta uma postagem do Núcleo 137 para comentar sobre isso. E aí nós começamos a dar uma fuçadinha, né? Aliás, até esses dias eu levei uma bronca, porque falaram que quem fuça é porco, então a gente não pode falar fuçar aqui. Fuçar, tá certo. Nós investigamos. Nós investigamos. E, João... Perquirimos, né? Vocabulário jurídico. Como? Assim. Perquirimos. Muito bem. Então nós perquiremos. Espero que esteja melhor desse jeito. E uma coisa que é super legal quando a gente fala de super-herói é o trabalho de Joseph Campbell. Nós já comentamos em algumas outras oportunidades, eu não sei nem se a gente chegou a fazer um programa específico sobre ele, mas é muito interessante o modo como Joseph Campbell sintetizou na noção do mito do herói, né? Um pouco da jornada de cada um deles, e acho que só o trabalho dele, enfim, isso aí já serve para quantas eternidades? Inúmeras, né? Éons. E refletindo um pouco sobre isso, eu acho que tem um assunto muito legal para a gente debater hoje. E o primeiro, se você lembrar, João, nas 2 últimas semanas nós falamos sobre ritmo e sobre... Karma. Causa e efeito. Causa e efeito, sobre karma. Efeito, os 2 princípios herméticos. Cara, agora repara o seguinte. Hoje a gente... É muito legal quando lança um filme, por exemplo, um filme do Homem-Aranha. Aí tem lá, é escolhido um personagem, aí são escolhidos roteiristas e, pum, lançam um filme. Os fãs,
as pessoas que acompanham um Homem-Aranha, sei lá, um Capitão América, eu não sei se todos eles, o Thor, não sei se todos eles são especificamente filhos do Stan Lee, mas todos eles sabem a data de nascimento, quem foi pai, quem foi mãe, com quem teve relacionamento, para quem apanhou, em quem bateu, aonde ganhou, aonde perdeu. Você tem uma biografia extensa e Muito detalhada. extensa. Se você observar, Stan Lee é um criador de universos. Como todos os grandes escritores, grandes artistas. George Lucas é um criador de universos. Claro, o Tolkien. George Martin, Tolkien. George Martin é um criador. Você observa que isso é o princípio do mentalismo aplicado na prática? É o princípio hermético do mentalismo, porque observando um pouco os universos que eles literalmente criam a partir de suas mentes, eles criam hierarquias, eles criam leis. Eles criam realidades. Absolutamente. Criam formas de realidades. Realidades que existem dentro de cada um. Mas não é porque elas existem dentro de cada um que elas não existem. Né? Elas existem astralmente. Né? Vou pegar um outro exemplo, sei lá. Você pega um livro do Stephen King, pega o Iluminado, né? Acho que é o livro mais famoso do Stephen King, um dos melhores também. Eu adoro Stephen King, mas ele escreveu muita coisa ruim também. Escreveu muita coisa boa, mas como escreveu muita coisa mais ou menos e ruim também. Né? Mas escreveu muita coisa boa também. A Torre Negra, fantástico. Mas vamos pegar o Iluminado, por exemplo, que é um livro antigo, tem mais de 40 anos. Puxa vida, cada pessoa nesses 40 anos que já leu, que já imaginou, depois fazem o filme. O filme é bastante diferente. O filme do Kubrick é bastante diferente do livro. É muito diferente? É bastante diferente. É bastante diferente. É uma outra visão. Deixa eu só te fazer o esqueleto é o mesmo, Deixa mas eu te fazer é bastante uma pergunta diferente. nisso. Oi. Em épocas passadas, nós comentamos de um documentário que chamava Room 237. O Quarto 237. É legal esse documentário, viu? Ele tem bastante de teoria de conspiração, Tem, né? mas tudo que tem de teoria da conspiração tem uma base que deixa uma reflexão. Não acho que o filme traz nada como absoluto. Também é uma reflexão. Mas ele foge do enredo do livro em geral ou não? Porque eu só assisti o filme. Foge bastante. Bastante. É bastante diferente, tá? Mas de qualquer forma, o filme se tornou um clássico e, tipo, uma pessoa que vai pegar o livro agora para ler vai imaginar o universo criado pelo Kubrick. Não tem jeito, né? Então vai imaginar aquele outro. Então você vai vitalizando, né? Você vai vitalizando aquilo. Você vai vitalizando o Hotel Overlook, você vai vitalizando os personagens. E com isso essa vitalização astral, através da matéria elemental, mental e astral, ela cria aquele universo, né? Ele existe, vamos dizer, fisicamente, mas no astral, entendeu? No astral de cada um. Aí você faz a conexão, né? Através da matéria elemental entrelaçada. Você está se conectando de uma certa forma com todas as pessoas que já leram o livro, que já viram o filme, enfim. Isso. Então eu acho que você trouxe um conceito. É meio louco, mas... E eu acho que esse conceito vai conseguir elevar a nossa conversa para dar uma sequência boa. Você falou de vitalizar, tá? E eu vou pedir para você, só quero falar um negocinho, mas eu vou pedir para você explicar esse vitalizar para o pessoal que nos acompanha. Isso já fazendo uma parte também, a mesma coisa, o Tolkien, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Isso. Ou outras sagas, outros livros, enfim. Já falamos inúmeras vezes aqui sobre Alan Moore, certo? Alan Moore também tem muitos universos criados, de Watchmen. Até 50 tons de cinza também faz parte do processo. Um grande conflito do Alan Moore é que ele criou as suas obras para que existissem apenas no quadrinho. No quadrinho. Quando foram fazer as adaptações cinematográficas de V de Vingança, Watchmen, acho que a Liga Extraordinária, Constantine, ele foi contra todas. Porque ele disse que, simbolicamente, a magia dele, vamos falar assim, o universo que ele criou e que ele objetivou vitalizar, de fato, contemplava a ambiência de um quadrinho.
e que não seria possível serem mantidos todos os símbolos, todos os elementos, todos os valores para uma adaptação cinematográfica. Então, por isso que eu te perguntei das diferenças das duas obras do Iluminado. Se há uma diferença, porque olha o que você falou ali que eu achei muito legal. Quem assistiu o filme, quando for ler, vai ter na mente uma obra do Kubrick. Mas não é quem fez a original. Provavelmente, né? Provavelmente. Você imagina que a pessoa que viu o filme e vai ler o livro já tá com aquela imagem muito viva. Somente se a pessoa já viu o filme várias vezes e tal, né? Ou agora, não sei que você faça alguma, vamos dizer, uma força mental ali para você criar uma nova imagem. Mas, de qualquer maneira, você vai estar se conectando àquele universo criado pelo Stephen King, pelo Stanley Kubrick, enfim. Agora, vamos tentar desenvolver ainda mais pouco. Assim, vamos dizer, a pessoa que é cinéfila, assim como eu, assim como nós, né? Então, você já sabe alguns filmes que fazem parte do nosso, da nossa cabeceira, né? Aqueles filmes que nós já sabemos meio de cor, né? Sim, mas é isso que eu acho muito legal. Não só, porque no final das contas, partindo da ideia de que cada filme, cada obra nesse sentido, ou mesmo, aliás, voltando aos quadrinhos, é uma manifestação de um universo criado pelo autor. E essas obras refletem muito de quem são os autores, de quais são os valores deles, de quais são os conflitos desses indivíduos. O quarto 237 reflete um pouco aquela história de que o Kubrick teria se envolvido com o alto escalão do poder norte-americano e depois se arrependido. Fica até 2 recomendações. Aliás, a gente está dando uma série de recomendações hoje, né? O Iluminado, tanto o livro quanto o filme, e o documentário Quarto 237. Acho que tem no YouTube, tem na internet, é fácil de achar. O Quarto 237 é legal também. Vale a reflexão. E a primeira vez que eu parei para... Só uma coisa que eu quero trazer mais um elemento aqui. Claro que também essa nossa imaginação traz a nossa bagagem, a maneira como nós criamos, a maneira como nós imaginamos. Cada um de nós tem um tipo de imaginação, né? Mas essa conexão com o universo criado pelo autor, é claro que existe. E é muito legal entender isso para conseguir entender de fato a obra. Claro. E, claro, quando é a obra de um verdadeiro artista, principalmente, sim. Claro. Quem quiser até aprofundar um pouco nessa linha do que João e eu estamos argumentando, tem um documentário sobre a vida do Alan Moore, que fala The Mindscape of Alan Moore. Vou pedir até o pessoal colocar ou escrever, tá? The Mindscape of Alan Moore, acho que tem no Vimeo, para quem quiser procurar legendado em português, que explica um pouco disso. Ele, como um ocultista, aliás, ele se autoproclamou um mago. Depois de 40 anos, e ele fala que todo processo mágico é um processo de manipulação de consciência, e que ele entende que um artista, no caso um escritor de quadrinhos, ele manuseia, ele manipula símbolos para objetivar um novo estado de consciência. Então veja, nas obras dele, pegando um exemplo aqui específico, Watchmen. Watchmen, ele fala que é um futuro distópico, ou seja, seria um futuro, vamos falar assim, relativamente próximo ao nosso, mas que seria muito diferente. Sim. Mas numa lógica de que essas diferenças sirvam para escancarar problemas que nós vivemos no dia a dia. Entendi. Então, tinha, na época, se eu não me engano, acho que é da década de 80, e tinha a questão ainda da Guerra Fria, capitalistas contra socialistas, União Soviética contra Estados Unidos. O próprio caso, por exemplo, do V de Vingança, que há toda a ideia de uma insurreição popular, mas que parta de um indivíduo, que, aliás, parta de cada indivíduo, sim, até que todo mundo perceba que não é o povo que tem que temer os governantes, sim os governantes que devem temer o povo. E no final das contas, as máscaras vieram parar até nas manifestações aqui no Brasil. O Stan Lee, que até iniciou todo esse nosso papo hoje aqui, o jeito que ele aborda muitas mazelas sociais, sim, né? Indivíduos marginalizados que conseguem
encontrar o herói dentro de si, Uhum. né? Sociedades, problemas sociais, problemas, vai exaltando a figura de mulher, propondo a igualdade entre todas as raças e credos, enfim, muita coisa que reflete a mudança que cada um desses autores gostaria de proporcionar à sua maneira para a sociedade. Sim. Eu vejo que o verdadeiro, o grande artista é aquele iniciado. E às vezes, sei lá, existem tantas nuances, existem tantas variações, não necessariamente, às vezes até a pessoa precisa... Nós sempre falamos, nem todos que são estão, nem todos que estão são, né? Mas, de qualquer forma, existe essa bagagem. Ainda que seja inconsciente no verdadeiro artista, a bagagem da iniciação através do universo dos símbolos, né? Então, o verdadeiro artista é aquele que traz os símbolos, né? Que traz o universo simbólico, o universo mitológico, né? Esses arquétipos para a obra que ele está construindo, né? Isso pode ser feito, pode e é feito através dos diversos tipos de arte, entendeu? Aí você tem, por exemplo, os verdadeiros artistas, né? Desde uma pintura, por exemplo, aqueles grandes pintores iniciados, Leonardo da Vinci, por exemplo, né? O próprio Velázquez, né? Que eu recentemente estive em Madrid, lá no Museu do Prado, existem obras extraordinárias lá, mas, por exemplo, Velázquez, aquela obra, As Meninas, né? Acho que é isso. É uma obra profunda, cheia de símbolos, entendeu? A grande literatura, a alta literatura é cheia, repleta de símbolos. A literatura de Shakespeare, por exemplo, ela é uma literatura cifrada também, ela é uma linguagem do segundo trono, ela é uma linguagem alquímica, ele traz os arquétipos ali, entendeu? Lógico, para você acessar. E muitas vezes, você adaptar um livro ou mesmo um quadrinho para uma obra cinematográfica, esses símbolos se perdem no meio do caminho. A não ser, talvez, que o autor esteja envolvido diretamente. Ou que o autor esteja envolvido, e mais ainda, se o autor estiver envolvido com um grande diretor. Sim, muito bem. Um grande diretor de cinema. Até porque, às vezes, a habilidade dele de colocar tudo aquilo em letras não se reflita na complexidade, não vamos falar maior, diferente de uma adaptação cinematográfica. Sem dúvida. E aí, por exemplo, existe um paradoxo, uma questão paradoxal, porque o Stanley Kubrick era um grande artista também. Era um grande artista. O cinema, a obra de Stanley Kubrick, ela é toda simbólica, né? Não existe nada fora do lugar. No quarto 237 que tem inúmeros registros fotográficos de que todos os objetos do filme Iluminado foram posicionados pessoalmente por ele. Sim. O jeito que a lata estava virada na despensa. Por isso que ele demorava 5, 7, 10 anos para fazer um filme, entendeu? Era um extremo de perfeccionismo, porque realmente tudo ali tem um significado. Nada é por acaso, nada está à toa por ali, né? E essa é a marca de um grande artista. Porque acho que é nisso que você observa na quantidade de sensações que aquela obra consegue proporcionar a quem está, de certo modo, consumindo isso. Claro. Né? Eu acho muito bacana. Eu comecei a observar isso, eu ouvia falar muito, né, de Hans Zimmer, não sei o quê. O Hans Zimmer é extraordinário, né? Repara no tipo de som que esse cara faz para os filmes. É de arrepiar. É um absurdo. É absurdo. É um absurdo. Bom, pessoal que é isso, eu não vou nem entrar no outro assunto, tava vindo na minha cabeça, que ia falar de jogo de videogame, porque eu vejo também outros tipos de experiências, mas o que fica mais notável nisso tudo, John, são literalmente universos, e pelo menos durante uma parte da nossa vida, a gente faz parte deles. Sim, sim. Quando você está ali envolvido, quando você faz parte, quando você adora, ama aquela obra, você faz parte daquele universo. Por mais bizarro, por mais diferente que seja a nossa realidade, a gente se sente uma parte dele, a gente se sente dentro disso, né? Sei lá, quando você assiste um filme do Homem-Aranha, eu adoro Homem-Aranha, eu gosto muito mesmo, e parece que aquilo é real.
Mas é incrível. É porque é real, né? É real. E aí até... É a marca, essas são as marcas dos verdadeiros artistas, dos verdadeiros, não, na verdade, então o que é um falso artista? De um grande artista, né? Melhor falar assim, melhor falar um grande artista. E só pra gente aproveitar, a gente Roman ainda tem... Polanski também eu considero um diretor extraordinário. É dele o Bebê de Rosemary? O Bebê de Rosemary é dele. Eu assisti Poxa, tem pouco tempo. tem. Filmaço. Ele tem um filme extraordinário que é menos conhecido. Filme também... Nossa, é de arrepiar. O Inquilino, um filme feito na França, de 76, com a Isabelle Adjani. Vale a pena. Eu vou atrás. O Inquilino. O Inquilino. O Inquilino. É um suspense psicológico, um horror psicológico extraordinário o filme. Ô, João, e você falou de um conceito que ia falar do que a gente ia comentar, estava quase esquecendo. O processo de vitalização dessas obras. Eu queria que você explicasse um pouco isso, sobre a sua ótica, sobre os seus estudos. O que é que você entende por vitalizar isso? Porque eu acho que, de certo modo, é um conceito técnico para explicar o modo como a gente torna isso real. Claro. Isso faz parte da gente, né? Acaba fazendo parte de nós mesmos. Por isso que o professor Henrique José de Souza, ele tem um ensinamento que ele fala para nós tomarmos cuidado, por exemplo, com as obras, com o livro que você lê. Né? Porque um livro que você lê, aquele livro ele pode estar ajudando você a se burilar, né? Ajudando você a desenvolver o seu mental abstrato, a sua intuição, de você se trabalhar internamente, de ser um instrumento, por exemplo, trazendo a obra de Shakespeare, por exemplo, ser um instrumento extraordinário que atua através dos arquétipos no inconsciente, fazendo com que você desperte, fazendo com que você se trabalhe internamente, que você faça esse processo de alquimia interior, verdadeiro e no sentido da lei, de Dharma, enfim, né, da consciência. Por outro lado, uma obra conspurcada, por exemplo, ela traz esses elementos, né, que vão atuar através do seu inconsciente, através da vitalização que você dá naquilo, despertando no seu inconsciente, muitas vezes, os seus piores, as piores facetas, ou o lado mais oculto e negativo da sua personalidade, sei lá, alguma coisa assim. Eu vejo que o processo de você entrar em contato com a sua sombra, ele é absolutamente necessário, né? Nesse processo, mas é uma coisa a se observar, a se tomar cuidado. Conscientemente, né? Conscientemente, exatamente. Então, às vezes, você simplesmente lê uma obra, vai trazer, eu não li, tá? Mas, sei lá, 50 tons de cinza, vamos trazer de novo, porque não veio outra na minha cabeça. Sei lá, cara, é alguma coisa o que traz uma vitalização dessa matéria elemental entrelaçada, ligada aos desejos mais densos, né? A sexo, sei lá, e a desejos. Eu confesso que eu não li, não assisti. Eu também não li, não vi os filmes. Não sou capaz de opinar. Também vai ter gente que fala, como é que vocês não viram um filme? Sei lá, pode ser alguma outra obra que seja... Mas é inegável isso, né? Existem algumas coisas que a gente sai super triste, outros a gente sai com raiva, outros a gente sai empolgado, eufórico. O modo como a gente trabalha com isso. Eu vou trazer até isso. Vamos dizer, até para alguns livros de horror, por exemplo, livros até do Stephen King, que são muito pesados. Eu li há uns anos atrás o It, né? Que agora fizeram um filme. Pô, quando eu terminei, um calhamaço desse tamanho, né? Tem acho que umas 1000 páginas. O livro é bom. Mas quando eu terminei, eu falei, eu não vou ler esse livro nunca mais. Sabe? Porque entra nesse processo. Você vai criando aquele universo. Você está vivendo aquele universo. O It faz parte daquele universo. Então, às vezes, você está lá, você está lendo o livro, você está tão envolvido na história, você vai sonhar com aquele palhaço horrendo, entendeu? Fantasmagórico, assassino, sei lá. Faz parte desse... É preciso ter cuidado. Então, só por conta disso, né? Por causa disso. No final das contas, eu acho assim, como qualquer outra coisa, faça, contanto que você tenha consciência. Né? Exatamente. Né? Você quer ler o livro que você quiser, leia, né? Mas procura ter esse cuidado, discernimento. Esse discernimento, né? Esse discernimento. Então, às vezes, tô a fim de ler esse livro, assisti o filme
e achei ótimo, quero ler o livro. Tá bom, mas então, sei lá, procura não ler de noite, sabe? Não ler antes de dormir, sei lá, alguma coisa assim. Sim. Né? E até encerrar... Nossa, voa, pra variar. Mas eu acho que, apesar de termos divagado e falado sobre alguns autores diversos, eu acho que fica muito legal a memória de como o Stan Lee ressaltou o aspecto heróico que existe dentro de todo mundo. A sua maneira... Como um arquétipo. Como um que vem da mitologia, Hércules, né? Pô, faz parte desse jogo do herói. Uma brincadeira para vocês... Os heróis que na mitologia são híbridos, né? De humanos com deuses. Sim. Uma brincadeira para quem quiser dar uma pesquisada no Google e digita A Jornada do Herói. E vocês vão encontrar os passos que foram compilados pelo Joseph Campbell. Assistam os filmes ou leiam as obras do Stan Lee e tentem identificar a etapa em que cada um dos heróis percorreu os processos compilados estabelecidos pelo Campbell. Beleza? Beleza, é isso aí. Semana que vem, sexta-feira, às 6 horas da manhã, estamos de volta. João, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.